Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IagroCast, podcast que nós criamos aqui para trazer pessoas relevantes do mundo do agronegócio para discutir as mais diversas vertentes e também outros assuntos que não diretamente ligados ao agronegócio, como hoje nós vamos falar com o Rodinei, né, dar as boas-vindas para o Rodinei por ter aceito esse convite, fazer a apresentação formal dele. Eu conheço o Rodinei, que eu fui um aluno na Dale Carnegie. Foi lá no começo da pandemia, né? A gente começou 2020. O curso 2020, a gente começou o curso presencial, depois foi híbrido, depois voltou para presencial, mas enfim, de lá para cá, foi lá que eu conheci mais a fundo o trabalho da Dale, por isso que a intenção de trazer ele aqui também para falar do trabalho dele, da Dale, enfim. E apresentando melhor, o Rodinei, ele é diretor-geral e franqueário da Dale Carnegie Associates para o estado do Tocantins, onde ele está atuando desde 2008. Nos primeiros 6 anos da carreira, ele foi militar da aeronáutica, né, e atuou 6 anos como executivo de marketing em uma grande rede de varejo a nível nacional. Ele é formado pela Carnegie University e se tornou trainer da Dale Carnegie em 2008. Fez certificação executiva pela Sullivan University, com formação de Organization Leadership, né, liderança organizacional. É empresário e vem se dedicando à carreira como consultor empresarial e palestrante, tendo como especialidades as áreas de relações humanas, comunicação, liderança, controle de preocupações e estresse, vendas e apresentações de alto impacto, né? Ele, dentro de tudo que a Dale faz também aqui, eles trabalham muito em cima daquele famoso livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E antes de passar a palavra para você aqui, Rodinei, falar um oi aqui para o pessoal, né, dar as boas-vindas. E quem que é o Rodinei? Eu tenho um briefing, né? O que você está fazendo aqui nesse estado quente pra caramba? Nós dois estamos aqui gravando de Palmas hoje. E conta um pouquinho da tua história aí pro pessoal. Fala, Jefferson, bom dia, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar podendo aqui falar com você, né? E falando para o pessoal do agro, né? Um pessoal que eu tenho um carinho, uma admiração e bons relacionamentos nesse meio, nesse segmento. Quem que é o Rodinei? Né? Então, eu sou gaúcho, natural de Rosário do Sul, lá no Rio Grande do Sul, na fronteira do estado, meio que nem na cidade de Santa Maria, né? Como você falou, estudei lá todo o meu ensino médio, ensino fundamental. Entrei para a aeronáutica aos meus 18 anos. Minha família, os homens da minha família, a maioria são militares, então desde pequenininho fui doutrinado para entrar nesse mundo militar. Então entrei para a aeronáutica, me formei lá por dentro, servi durante 6 anos, especialista em armamento, né, trabalhando diretamente com armamento aéreo. E em algum momento dessa carreira militar eu entendi que isso não era o que eu queria para a minha vida. Então eu comecei a buscar informação, buscar alguns cursos e conheci a Dale Carnegie, né, como participante em 2004, quando eu fiz o treinamento, e aquilo ali me abriu a cabeça para o mundo empreendedor. Então eu descobri lá dentro que eu não queria mais ser militar, então eu abandonei uma carreira, um concurso público, uma estabilidade para empreender, né? E desde então, em 2006, eu pedi para sair e fui morar no Mato Grosso. Morei inicialmente em Cuiabá, onde eu trabalhei numa rede de varejo muito grande, né, e consegui fazer uma carreira bacana lá dentro. E depois, a convite da Dale Carnegie, eu fui morar em Sinop, Sorriso, né, trabalhava em Lucas também, que é uma região muito forte do agro. Foi a primeira oportunidade que eu tive de começar a me relacionar com o agronegócio, com grandes fazendas, grandes distribuidoras, né. Depois eu fui para Alta Floresta, no Mato Grosso, também lá na divisa com o Pará, praticamente. E de lá, em 2011, eu recebi o convite
para me tornar um franqueado da Dale Carnegie. Fui para os Estados Unidos, fiz uma formação em Nova York, fiquei 3 meses lá. E de lá eu vim direto para Palmas, chegando em Palmas em 2012, sem conhecer nada nem ninguém. E por aqui estamos já nesses 10 anos no calor do Tocantins, né? Criando família, constituindo família, negócios e crescendo a cada dia que passa. Então esse é um pouquinho do Rudinei. Legal. E, Rudinei, falar assim, né? Eu conhecia, óbvio, né? Muito difícil você conhecer uma pessoa que não saiba qual é o livro, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, né? E eu não tinha lido, né? Aí eu comprei o livro, eu li, tudo bem. E aí um dia eu tava navegando na internet, assim, de forma aleatória, e apareceu um vídeo de uma pessoa. E aí alguém perguntava para ele, né? Tipo assim, quais foram as formações, os cursos, treinamentos mais interessantes que ele tinha feito na vida, assim, que de fato tinham criado impacto na vida dele, né? Que ele recomendaria para as outras pessoas. E ele já falou assim de bate-pronto que tinha sido o treinamento da Dale Carnegie, né? E aí ele contou um pouquinho que a pessoa que faz pode repetir, pode fazer 2 vezes, aquela coisa toda. E aí eu comecei a pesquisar, né? Entrei no site, comecei a dar uma investigada, vamos dizer, e aí eu entrei em contato com vocês na época e fiz o curso, né? Assim, para a gente explorar um pouquinho, primeiro assim, tipo, o guarda-chuva Dale, para depois a gente descer um pouco aí, estratificando, conta pro pessoal aí, quem é a Dale Carnegie? Show, vamos lá. Essa é uma dúvida muito comum, porque às vezes o nome é estranho, né? E aí o pessoal fala, mas como é que fala Dale Carnegie? Dale Carnegie, Carnegie, né? Então eu sempre falo que a maioria das pessoas conhece um Guilherme, né? Então os mais próximos do Guilherme chamam o Guilherme de Gui. Então eu sempre falo que é o Gui comendo carne, Carnegie. Então é Dale Carnegie. Então o Dale Carnegie, ele foi uma pessoa, ele foi o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, que hoje está entre os 10 livros mais vendidos da história da humanidade, mundialmente recomendado, né, um livro para quem não leu, deve ler, porque ele traz muitos insights, muitos princípios e ferramentas para a gestão de pessoas, que é o maior desafio hoje de qualquer gestor, de qualquer pessoa de negócios, é lidar com pessoas, né? Então, o Dale Carnegie, ele criou uma empresa lá ele criou, né, em 1912 em Nova York. Ele começou a perceber que as pessoas elas tinham dificuldade muito grande em se relacionar, lidar com pessoas e falar em público, né, em se comunicar. E aí ele começou a empresa em cima desse tema de comunicação e de relacionamentos, e o negócio começou a criar corpo, começou a crescer, né, pessoas começaram a trabalhar com ele. 110 anos depois, né, nos dias atuais, em 2022, nós somos uma franquia, né, uma rede de franquias está presente em mais de 90 países, né? Já treinamos ao redor do mundo mais de 9 milhões de pessoas, o livro já tem mais de 50 milhões de cópias vendidas, e hoje nós somos a maior empresa, né, do mundo de treinamentos de liderança para gestores, tendo treinamentos em vários segmentos. A gente tem treinamento de vendas, né, e não para ensinar a vender, mas para trabalhar a técnica e os detalhes da venda, o comportamento e a atitude do vendedor, treinamentos de negociação, e as pessoas não entendem às vezes que a negociação e a venda são processos separados, embora eles caminhem juntos. Treinamento de liderança, treinamento de apresentações de alto impacto para falar melhor, para se expressar melhor, para se apresentar melhor num dia de campo e captar a atenção das pessoas, né? O treinamento de relações humanas, que é o Dale Carnegie Course, que é o nosso carro-chefe, que é um treinamento que dura 3 meses, para desenvolver novos hábitos e novos comportamentos. Então, o treinamento é uma empresa muito ampla, né, que trabalha muito essa questão de comportamento, de liderança, de gestão e de vendas. E eu estou aqui em Palmas, né, há 10 anos, como eu falei, representando essa empresa. Legal. O engraçado, né, que depois que eu fiz o curso, você começa a perceber o comportamento das pessoas a teu redor. E até um amigo, talvez ele vai estar até ouvindo aqui, o Alex Scandian, é uma pessoa fantástica, que depois que eu fiz o curso, Rodinei, eu até mandei uma mensagem para ele, eu falei assim, Alex, me diga uma coisa, você já fez o curso do Dale?
ele já respondeu assim, kkkk. Ele falou assim, por quê, meu caro? Eu falei assim, cara, parece que tudo que eu aprendi lá eu vejo em você, né? Você ouve muito as pessoas, você faz mais pergunta do que fala, você é muito gentil, tal, tal. Ele falou assim, eu não fiz, infelizmente, tenho uma vontade muito grande de fazer, mas eu li muitas vezes o livro, né? Então, assim, ele pegou todos aqueles conceitos que você ensina com a leitura, e eu não tive essa habilidade que ele teve, né, com o livro, tipo assim, eu sabia que a ferramenta existia, mas não tive a inteligência, a habilidade de conseguir converter aquela informação numa conduta no dia a dia. Legal, isso aqui foi para contextualizar um momento. Então, fazendo um elogio pro Alex aí, então, que está nos escutando, né, você é uma pessoa rara, né, porque poucas são as pessoas que têm essa habilidade de conseguir extrair do livro e levar para a prática do dia a dia, né, porque normalmente a gente lê, entende, né, faz sentido, acha bacana, mas botar em prática realmente é um desafio muito grande. Então, sim, parabéns aí, Alex, pela tua dedicação, né, e por esse comprometimento. E Dale Carnegie, procura a gente que a gente vai te ajudar também, ainda mais. Se lendo o livro o cara já ficou bom, imagina quando fizer o treinamento. E daí, Rodinei, é o seguinte, você morou no Mato Grosso, então assim, eu sempre brinco aqui que o Mato Grosso é a Champions League do agro, né, que os outros estados, inclusive o Tocantins, não fique bravo, mas só consegue ter noção do que é o Mato Grosso quem de fato esteve lá, né? Já morei lá também por 2 vezes, e o seguinte, então você conhece o perfil do agricultor, o perfil das pessoas que estão trabalhando com o negócio, e não generalizando, e também essas gerações novas, elas são muito mais antenadas, enfim, não precisa ensinar o padre a rezar a missa, mas é um setor muito mais conservador, em todos os sentidos, né? Quando você está aí nas tuas prospecções, ou recebendo teus clientes que são do setor do agro, eu tô perguntando aqui, de fato eu não sei, né? Tipo assim, há para você alguma diferença entre como você lidar com o desenvolvimento desse pessoal do grupo, do meio agro em relação a outros mercados? É uma pergunta muito relevante porque realmente existe uma diferença, né? A gente sentiu isso, eu senti isso na pele quando começou lá no Mato Grosso, e eu lembro que na época que eu falei, que eu cheguei lá, as pessoas falando, não, tu chegou aqui o povo é mais bruto, mais rústico, não gosta desse tipo de coisa, né? Então, acho que aqui não vai dar certo. E é aquela coisa que tu tem que escutar, concordar e se fazer de louco, né? Entra num ouvido e sai pelo outro. Porque as pessoas, elas falam isso da boca para fora pelas suas impressões, pelas suas experiências, mas você, melhor do que ninguém, você tem que acreditar no teu negócio. Né? Muitas vezes a gente entra com um projeto novo, com um produto novo, com um negócio novo, e muita gente vai dizer que não funciona, que não dá certo, que aqui não vai pegar, que aqui o pessoal não gosta disso, né? E você, mais do que ninguém, tem que ser a pessoa que acredita no teu negócio. Então, eu até fiquei meio assim, será que realmente não vai dar certo? E me fiz de louco, me fiz de surdo e fiz dar certo. Então, eu tive uma resistência muito grande no início, né, por parte de algumas pessoas, e eu percebi que no agro, né, algumas pessoas mais antigas tinham essa resistência, né, o pessoal que veio do sul, os nossos conterrâneos, né, que vieram do sul, eles vêm com uma cultura, vêm com uma formação mais antiga dos antepassados, né, e eu percebi que essas pessoas era mais difícil de ter acesso. Mas a gente começou indo pelas beiradas, a gente começou a ir nos herdeiros, nos filhos, nos administradores das fazendas. Então, essa questão, assim, a gente percebia, né, que entrando pelas beiradas, que nem diz o outro, a gente começou a ir nos herdeiros, né, nos herdeiros familiares, e nos administradores das fazendas, e aí, né, os proprietários começaram a ver resultado, começou a ver que o negócio dava certo, começou a ver como funcionava e as portas começaram a se abrir dentro dos grandes grupos do agronegócio. Então, no início foi muito difícil. Quando eu vim do Mato Grosso para o Tocantins, também o agro estava começando, era muito incipiente. Agora que o negócio está criando corpo, né? Hoje a gente atende alguns dos maiores grupos do Tocantins, algumas das maiores fazendas,
né? Algumas das maiores empresas do agronegócio hoje são nossos clientes, e hoje esses gestores, eles já entendem a importância de, primeiro, né, que toda mudança ela começa de cima para baixo. Então, a importância de treinar os executivos, os proprietários, os donos do negócio, e depois começar a treinar necessariamente as suas equipes, os gerentes, né, e os outros gestores. Eu tenho alguns exemplos de gestores, grandes gestores do agronegócio aqui do Tocantins, que têm feito, né, os treinamentos conosco e depois têm investido para colocar outras pessoas para fazer o treinamento. Inclusive, esse final de semana, eu estava numa fazenda que os diretores já tinham feito, e ele falou: Rudinei, eu preciso treinar, eu preciso que tu faça uma reunião com a minha equipe de gestores de manhã, eram 20 gestores, né? E de tarde tu faça uma reunião com toda a minha equipe, desde o catador de raiz, ao operador da máquina, ao carregador, né? Então a gente fez lá, eram 100 e poucas pessoas participando do treinamento, e a importância de estar trabalhando nisso, né? Porque o maior desafio é lidar com pessoas. A gente tem uma pesquisa que diz que 80% das pessoas que são demitidas dentro das empresas, elas são demitidas não por não saber trabalhar, não por falta de conhecimento técnico ou de saber fazer a operação. Eles são demitidos por problemas comportamentais, né? Então, a importância de trabalhar essa parte de relacionamento, de comportamento, de atitude, para que isso diminua os problemas dentro da fazenda, dentro das empresas, dentro dos grupos, né? Mas o mais importante é trabalhar a mudança de cima para baixo. Não adianta querer muitas vezes trabalhar a equipe e não querer trabalhar a cabeça, né? São os gestores. Então, a gente tem conseguido, sim, entrar nesse mundo do agronegócio, né, hoje com muito mais facilidade do que há 12, 13, 15 anos atrás. Aí você falou assim, né? Você chegou aqui em 2012 e o agro agora que tá, nós em 2022, o agro agora que tá pegando corpo, né? Quando eu cheguei aqui pela primeira passagem minha, foi em 2006, tinha aqui em Palmas, eu falo até os nomes, o Zé Humberto, o Luiz e o Cássio, que eram as pessoas assim que trabalhavam no estado na parte comercial das empresas que estávamos aqui, né? O restante eram as pessoas das revendas que estavam aí no interior. E hoje você pegar hoje uma quarta-feira, que é o dia que a gente tá gravando aqui, se você for aqui no shopping almoçar, você vai ver logotipo de empresa, pessoas com camisa com logotipo de empresa que eu não sei nem que empresas são, né? De tanta gente do agronegócio que tem vindo para Palmas, e assim, não é o tema da conversa, mas o como que tem transformado, e no meu ponto de vista, não porque eu estou nesse setor, mas porque de fato eu percebo isso, como tem transformado para melhor esse estado, essa pujança que o agronegócio tem trazido, né? Tem feito assim um troço absurdo aqui nesse estado, e que tomara que assim, todos os elos que estão aí nessa cadeia dando suporte, né? Os hospitais, farmácia, mercado, vocês de treinamento, desenvolvimento pessoal, tipo assim, todo mundo se beneficia muito disso, né, Rudinei? E é muito real isso daí, essa questão do quanto o agro transforma uma região, porque quando eu tive a oportunidade de morar lá no Mato Grosso, né, em Sinop, a gente chegou lá, eles estavam na época da crise da madeira, né, que eram muitas madeireiras, teve uma operação da PF lá, né, que fechou as madeiras, e aquela região entrou numa crise, né, e agora o que a gente faz, e não vão mais poder explorar madeira. Então começou a comercialização das terras em função, né, para a plantação de soja, e aí o negócio começou a criar corpo, começou a crescer, e eles identificaram ali uma pujança muito grande, uma oportunidade muito grande de se transformar numa região agrícola muito forte. E assim foi, né? E o negócio começou a crescer. Hoje, né, puxando sardinha aí para o Mato Grosso também, hoje é um celeiro, né? É a Champions League, que nem a gente falou, do agronegócio, e eles tiveram uma sabedoria muito grande também de o agronegócio trabalhar a questão da educação. Né, porque a educação ela transforma. Então, grandes universidades, grandes institutos de formação chegaram também nessas regiões, e hoje tem formação de pessoas, né, bem formadas, e um agronegócio que traz o dinheiro para aquele mercado. Então, acaba trazendo um mercado muito crescente. E a gente tem visto isso no interior. Muitas cidades, pega Porto, Gurupi, né, Araguaína, para Paraíso, até mesmo Palmas,
começando também a trazer instituições de ensino, né, que dão sustentação e que trazem mais conhecimento para que a gente consiga crescer com sustentabilidade. Porque não adianta só ter dinheiro, tem que ter educação também. Um ponto, assim, tá, Rodinei, é o seguinte. Então, quando eu faço a seguinte analogia. Quando nós estamos em algum treinamento, principalmente quando é motivacional, esse daí é mais aflorado ainda. É como se fosse uma vela, né, com a chama. Você tá dentro daquele momento, a tua chama tá ali grande, ela tá muito acesa, tá ali, e você vai seguindo aquela atmosfera. Você abriu a porta daquele ambiente e você voltou para a tua vida real. Se você não nutrir aquilo ali, se você não cuidar aquela chama do vento, se você não colocar um copinho ali, essa chama vai se apagar. Como que, assim, depois que a pessoa passa pelo Dale, o que ela deve fazer no dia a dia para não deixar essa chaminha apagar e ela insistir e melhorando o ambiente, melhorando as pessoas que estão à volta dela, melhorando o relacionamento com a esposa, com os filhos, com os colegas, tendo um network melhor com seus stakeholders? Como que a gente conseguiria fazer isso? Se é que tem como. Não, tem sim, né? Porque dentro da Dale Carnegie a gente tinha um slogan, né, de acender a chama do entusiasmo. Então, voltando lá, continuando o assunto da educação, né? O quanto a educação ela faz a diferença. Não é porque hoje eu sou bem sucedido, porque a minha fazenda, o meu negócio está crescendo, que eu não tenho que continuar investindo, né? Eu não tenho que estar buscando novas informações, e não só a informação técnica, né? Mas buscando um treinamento, buscando conhecimento que me traga mais bagagem para lidar com os desafios do dia a dia. E aí manter essa chama acesa é um dos maiores desafios do ser humano, né? Porque a tendência é que a gente sempre queira voltar para a zona de conforto, sempre queira voltar para aquilo que é mais cômodo, né? Porque se manter fora da zona de conforto, se manter em alto nível de desempenho, né, por muito tempo é um desafio. Então, a tendência é que às vezes eu dê uma voltadinha. E aí, eu sempre faço analogia, né, que hoje a gente tem muitas empresas dando treinamentos, e por melhores que sejam os seus conteúdos, e tem muito conteúdo bom no mercado, às vezes é um treinamento de 1 dia, 2 dias, 3 dias de imersão, que tu sai de lá louco, que tu bota aquela chama, não é nem uma chama de uma vela, é um lança-chamas que tu sai lá de dentro na mão, né? E aí eu percebo que as pessoas vão e que aquilo lá se apaga muito rápido, né? E que a tendência de voltar para o meu estado natural, ela é questão de 2, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, eu já volto ao meu estado natural. E a Dale Carnegie percebendo isso, né? E o Dale Carnegie, ele foi muito sábio quando ele criou a nossa metodologia, percebendo que as pessoas, né, elas tinham esse instinto natural de voltar ao normal depois de uma transformação. E aí a nossa metodologia, ela dura 3 meses, né? Então é um encontro por semana, para que justamente a gente vá criando novos hábitos, vá praticando, vá vivendo, né? E a coisa ela vai acontecendo, a mudança, a transformação, ela vai acontecendo dentro da gente, e essa chama ela vai se mantendo acesa. Então, 3 meses gera novos hábitos, gera novos comportamentos, né? Faz com que a pessoa incorpore uma ou outra coisa. É óbvio que não vai mudar da água para o vinho, é óbvio que não tem fórmula mágica, não tem milagre, né? Mas aquelas pessoas que têm um pouco de disciplina conseguem trazer e viver muito do que foi aprendido dentro dos treinamentos. E é que nem quando a gente vai no médico. Quando o médico ele receita uma cartela com 12 comprimidos, a gente não toma os 12 de uma vez só, porque senão vai dar uma overdose, né? Que nem overdose de conhecimento. Então a gente toma de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, conforme a prescrição. E o treinamento, o fato de ser uma vez por semana, uma dose por semana, nos ajuda aí aos poucos ir melhorando. Então essa é uma das formas que a Dale Carnegie tem achado e tem tido muito sucesso nisso, né, de manter essa chama acesa nos nossos participantes. E como você falou lá no início, depois que um participante ele faz o treinamento a primeira vez, ele tem a opção de fazer novamente. É óbvio que tem que procurar um instrutor local, que tem que procurar o franqueado local, né, conversar, falou que fez o treinamento, apresentar certificado, né, mas ter essa oportunidade de refazer o treinamento 1 ano depois, 2 anos depois, né, num momento novo, diferente da vida, reacende não,
reoxigena essa chama aí, né? E fazendo os outros treinamentos da Dale Carnegie. Não adianta ficar só num também. Tem que buscar os outros para buscar ainda mais conhecimentos. E a gente tá num momento muito... Na verdade, tipo assim, eu acho que nós nunca tivemos momentos de mar tranquilo no Brasil, né? Sempre foram mares agitados, né? Principalmente para Mar quem tá... tranquilo nunca faz bom marinheiro. Exatamente. E aí, para quem às vezes está naquele momento assim de decidir agora, né, meados de 2022, a criar um novo negócio, ampliar um novo negócio, investir, né, tipo expandir, não importa o que seja, isso é um exercício assim que o empresário ele tá ali tipo gastando muito fosfato do cérebro dele para tomar decisão, né? Porque a gente num cenário político extremamente incerto, polarizado, todo mundo com muito medo, a gente prestes a entrar numa recessão global. E daí, isso tudo, Rodinei, se a gente fica preso a isso, né, a gente começa a ficar amargo, né, a gente começa a ruminar demais essas coisas. E eu já citei, inclusive, no episódio passado, e vou falar de novo, que eu acho assim, que todo convidado que nós trazemos aqui, sempre alguém deixa uma lição importante. E o Carl Miller, né, que é um empresário do agro do Piauí, do Paraná, ele falou uma coisa seguinte, né, que ele aprendeu com o pai dele que não importa o que esteja acontecendo ao redor, se eu vou comprar o adubo mais barato, se eu vou vender a soja mais cara, se eu vou ter melhor custo, isso é importante para o negócio, tem que estar ali na gestão do todo, só que a atividade principal dele é produzir. Se ele não tiver o produto, pouco importa se o preço está bom, eu não colhi, né? Então, assim, a gente trazendo isso para nossa realidade, né? Assim, é isso tudo que falou, assim, da gente mudar essa postura, né? A gente ser mais proativo, mais aberto, isso tudo faz a gente um pouco se blindar desse cenário que está em volta e seguir o nosso, né? Porque você pode até ser que os passos hoje eles sejam menores, mas lá na frente você vai estar na dianteira de todo mundo, porque a maioria parou e você continuou caminhando, mesmo que mais lento, né? Então essas mudanças aí que vocês proporcionam é sim importante, né? Porque eu vivi isso e sempre que eu me pego num momento assim de muita incerteza, eu tento me blindar. O que eu tenho feito, por exemplo, recentemente, eu tenho ouvido o mínimo possível TV aberta, o mínimo possível, né? Tipo, se possível, zero. E isso dá um alívio no dia a dia da gente que é absurdo. Para onde vai o dólar, né? Para onde vai o preço da soja, isso, aquilo. Se você não fizer o que você tem... Exatamente. E é muito legal, Jefferson, essa abordagem, assim, né? Da gente acreditar no nosso, né? De a gente acreditar no nosso potencial e claro que tem que levar em consideração a crise, recessão, né? A gente acabou de sair de uma pandemia que lascou muita gente, mas quem acreditou e quem continuou fazendo o beabá e o dever de casa cresceu e muito durante a pandemia, né? Eu lembro que quando eu fui, antes de ir para os Estados Unidos, eu vim para... Eu não conhecia Palmas, eu não conhecia o Tocantins, e eu tinha que vir para cá conhecer, para ver se realmente era aqui onde eu queria morar. E eu lembro que eu vim para cá, eu casei em outubro de 2011, e nós íamos passar lua de mel no Nordeste, no resort por aí, né? E eu falei para minha esposa, ela era gerente do Banco do Brasil na época, eu falei, amor, nós temos que, ou nós vamos passar a nossa lua de mel, ou a gente vai conhecer Palmas, é a única oportunidade que a gente tem antes de eu ir para os Estados Unidos. E eu sei que a gente desistiu de ir para, né, de ir para essa lua de mel e a gente veio para Palmas. E aí eu lembro que saí de Alta Floresta para vir para cá, a gente veio pelo Xingu, 600 quilômetros de estrada de chão, né? A nossa lua de mel, nossa primeira noite de lua de mel foi ali depois do Xingu, tem uma cidade, como é que fugiu o nome agora, tá muito forte o negócio. Confresa. Cara, fiquei num hotel, veio as primeiras águas, chovia dentro do quarto, que nós tivemos que levantar a mala, botar em cima da cama e deixa cair água, né? Porque... E cheguei em Palmas e, cara, a hora que eu subi naquela ponte ali para atravessar o lago, que eu olhei para cá, eu cheguei a me arrepiar todo, eu falei, cara, é aqui. E eu comecei a estudar o mercado, eu comecei a levantar e eu vi que tinha uma empresa de treinamento aqui na cidade, né, e conversando com algumas pessoas, e de novo, do mesmo jeito que quando eu cheguei em Sinop, o pessoal falou que lá não ia dar certo, né, e deu muito certo. Até hoje a gente está presente em Sinop, Sorriso e Lucas. Cheguei aqui, algumas pessoas falaram, não, aqui o pessoal não tem costume, não gosta e tal. E eu falei,
Não, ok, né? Se faz de louco, entra no ouvido e sai no outro. Então, fiquei uma semana aqui, né, fazendo o levantamento do negócio, voltei, fui para os Estados Unidos, fui para Nova York, e lá eles não queriam aceitar a franquia do Tocantins, porque eles puxavam no Google, né, as referências de região e falavam, Rudinei, lá, né, lá é mato, é índio, é onça, né? A nossa empresa, uma multinacional, não tem potencial de mercado lá. Eu falei, né? E aí eu fui fazer o plano de negócios, defendia a região, e eles meio que a contragosto duvidaram, né? Mas me deram essa oportunidade, né? Então, em vários momentos, muitas pessoas dizendo não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai conseguir. E mais do que nunca, aí você tem que acreditar no teu potencial e acreditar no teu mercado e fazer o dever de casa, né? Eu não vim aqui para tentar, eu vim aqui para fazer dar certo, né? E aí eu cheguei, um amigo, um empresário, falou assim, Rudinei, queima o barco. Eu falei, isso é legal. Como assim queima o barco? Cara, o barco te trouxe até aqui, tu tem que queimar para não ter nem querer pensar em voltar. Tu não vai ter mais opção de voltar. Então vem para fazer dar certo, não vem para tentar. Então eu não vim para tentar, eu vim para fazer dar certo, independente do que fosse acontecer. No primeiro ano a gente ganhou a premiação de maior franquia em crescimento, em expansão, né? Eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma formação com mais 20 pessoas do mundo inteiro, né? De vários países diferentes. E desses 20 países diferentes, o Tocantins, dentro daquele ano de 2012, foi o estado que mais, foi o país, né, a região que mais cresceu, e de lá para cá a gente tem crescendo a todos os anos. Então, muitas pessoas vão dizer que não dá certo, muitas pessoas vão desacreditar você, mas se você realmente fizer o seu trabalho bem feito, fizer o dever de casa e acreditar, né, não tem como não dar certo, cara. Nós estamos num estado que tem muita oportunidade, muito crescimento, né? E quem fizer o seu negócio bem feito e não tiver acomodado, não tem como não crescer, não tem como dar certo. O meu único medo é quando o cara começa a ganhar dinheiro, o cara se acomoda. Não, agora eu vou criar uma equipe, né? Eu vou ficar só dentro do escritório, aí o negócio começa a ficar feio, porque quem faz o boi crescer, né, é o olho do dono. Então o dono tem que estar dentro do negócio, tem que estar no operacional, tem que ir para cima, tem que dar exemplo. Esses dias até, Rudinei, estava ouvindo uma palestra aqui em Palmas e o cara falou assim, as pessoas de hoje acham que tudo tem que acontecer para ontem, né? Ele falou assim, ó, eu demorei 40 anos para dar certo. Ou seja, tipo, todo mundo vê o status que a pessoa tá agora, mas não vê o que aconteceu para trás, né? O recorte. Que eu como não vê os tombos que eu levo. Exatamente. E daí, pra gente ir finalizando aqui, Rudinei, tipo, agradecer a participação tua aqui, né, explicando pro pessoal aí quem que é a Dale, quem que é o Rudinei, falando um pouco aqui do nosso estado, Tocantins, e passa, assim, alguma informação a mais que você acha importante, e também pro pessoal que estiver ouvindo, quiser encontrar vocês aí, como que eles fazem? Tá, joia. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que pessoas apoiam o mundo que elas ajudam a criar, né? E muitas vezes a gente que é dono do negócio, a gente quer, na ânsia de fazer o negócio dar certo, a gente puxa a frente e só vai mandando e faz isso e faz aquilo. E muitas vezes não para escutar a equipe, não para envolver, não para escutar ideias, né? Compartilhar ideias. Então, quando eu tenho a condição de escutar um pouco mais da minha equipe, de fazer uma reunião, de envolver, eu tenho percebido que muito, muito pouco se faz reuniões, principalmente dentro do agro, né? Não nas distribuidoras, não nas empresas de representação, mas o produtor em si, pela correria do dia a dia, eu tenho percebido que faz poucas reuniões. E aí, então, quando eu tenho a condição de fazer uma reunião, escutar a minha equipe, colher ideias deles, envolver eles nos projetos, né? Eu estava escutando nessa mesma fazenda que eu fui no final de semana, né? O proprietário lá, ele falou que ele estava com uma ideia de reciclagem, né? Porque, cara, quer queira, quer não, são 26 mil hectares de área plantada, né? Muitas culturas diferentes, então eles acabam produzindo muitos resíduos, né?
E aí ele estava com a ideia de reciclagem de resíduos, e todo o resíduo que for reciclado, o dinheiro que for revertido em função dessa reciclagem, será reaproveitado para benefícios para os próprios funcionários. E aí ele perguntou, né, se o pessoal estava envolvido, se gostaria, se ia colaborar, né, e o que eles gostariam de ter como benefício desse dinheiro. E aí queriam uma televisão nova, um som, uma mesa de sinuca, de perbolim, né? Imagina uma equipe que sabe que se eles fizerem a parte deles de guardar o resíduo, de guardar o plástico, de juntar isso, juntar aquilo, né? Eles vão ter daqui a uns dias, vão ter uma mesa de sinuca, vão ter uma televisão nova, vão ter uma condição melhor. Não tem como esses caras não trabalhar motivados e comprometidos com o negócio. Né? Não é o cara que vai sabotar a empresa, porque ele sabe que ele está sendo beneficiado também. Então, quando a gente consegue envolver as pessoas, escutar, né, e fazer eles participarem das ideias dentro dos projetos, nós temos equipes comprometidas, pessoas envolvidas e um negócio crescendo. Então, a minha dica é essa, né, que a gente tenha, enquanto gestor, enquanto representante, enquanto líder de equipe, que a gente tenha a condição de evoluir como pessoa, evoluir como ser humano, né, envolver essas pessoas que não tem, né, como o negócio não crescer. Então, quem quer conhecer um pouco da Dale Carnegie, ela tem como esse propósito trazer esse equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, né? Também não adianta só fazer tudo certinho no profissional e estar com problema dentro de casa. Então, é trazer esse equilíbrio da vida pessoal com a vida profissional, né? Através de pequenas mudanças na parte de relacionamento, na parte de comunicação, na liderança, no controle de preocupações e estresse, que cada vez a gente vê pessoas mais estressadas, nervosas, ansiosas. Então a gente tem todo esse contexto aí de vendas também, para que para que o participante ele saia muito mais preparado para o mercado. Porque o mercado está se atualizando a cada dia. E se eu não me atualizar, vai ter alguém que vai estar mais atualizado e que vai tomar o meu lugar e vai tomar o meu cliente. Maravilha. Rodinei, brigadão pela participação aqui, mais uma vez agradecendo a prontidão, né, entre a gente fazer o contato e a gente já marcar a data aqui para gravar. Não tenho dúvidas que será um episódio que o pessoal vai gostar muito, né, e também, vamos assim, desmistificar muito sobre a Dale Carnegie, né, e assim, como eu fiz, sendo repetitivo, eu gostei, né? Então, tipo assim, a gente tem que aquilo que a gente acha que foi bom pra gente, a gente tem que compartilhar para ser bom para mais pessoas que estão ao nosso redor, né? E aqui o intuito do podcast é levar informação útil para os nossos ouvintes, né? Para as pessoas que fazem parte da rede de relacionamento interpessoal conosco, fazem negócio com a gente no dia a dia, não é só comprar e vender, né? Você tem que dar alguma coisa a mais para eles. Eu acho que eles estão recebendo muito, muito aqui, assim espero eu. E deixar as portas abertas da Iagro para você também, para Dale, que você precisar da gente, o caminho é direto, reto, é só dar um sinal de fumaça, já que a gente está morando aqui no lugar das onças, dos macacos, né, das araras, e a gente vai ajudar também. Obrigado, Jefferson, obrigado, Iagro, pela oportunidade, pelo convite, né, e tu falou uma coisa muito boa, muito interessante, que é essa questão do não querer só vender. Né? A gente não está aqui vendendo nada para ninguém, a gente está aqui trazendo informação, compartilhando ideias, né? Compartilhando experiências, e tem uma pesquisa da Dale, né, do nosso treinamento de vendas, que diz que 60% das pessoas preferem comprar de quem elas confiam e com quem elas se relacionam, em relação a quem apenas tem o preço como vantagem competitiva. Então, às vezes, as pessoas querem brigar por preço, se matar por preço, dar desconto, baixar margem, né? E isso afeta as empresas, né? Afeta o fluxo das empresas. E onde é muito mais fácil eu me relacionar, eu criar confiança, criar credibilidade, né? E aí sim fazer um trabalho bacana. Então, obrigado para todo mundo. Dale Carnegie está presente em todos os estados hoje, né, da federação. Então, procurem um franqueado local, procurem o escritório local, né? Tem o nosso site, portal Dale Carnegie, ou dalecarnegie.com.br, ou Instagram, procura Dale Carnegie pelo Instagram do seu estado, da sua cidade, que com certeza você vai ser bem atendido. Nós temos certificação ISO 9001
que qualquer treinamento, né, os nossos treinamentos são padronizados em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, então eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido pelo escritório local, né, por nós da Dale Carnegie. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, por a gente estar aqui, e vamos que vamos para cima e vamos fazer nossa parte. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Exatamente. E pessoal, para a gente finalizar, não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, né? Lá no @iagro.brasil, o Iagro sempre com Y. Também lá no nosso site, no iagro.com.br. Para quem entrar no site, fizer o cadastro, né, recebe toda segunda-feira no e-mail um relatório atualizado do que tem acontecido no mercado de fertilizantes. Nós ainda estamos ainda num momento muito conturbado aí, desse cenário global, vamos assim dizer, né? E precisar de qualquer coisa, o Gabi, né, tá lá no nosso back-office para ajudar também quem quiser fazer negócio pela plataforma, seja comprar fertilizantes ou vender fertilizantes. Um abraço, pessoal. Valeu. @Dale Carnegie Tocantins, né? Fazer meu jabá aqui também. @Dale Carnegie Tocantins. Segue a gente lá também no Instagram. Valeu, um abraço.